O programa é um fato e duas visões e hoje nossa convidada de honra é a professora doutora Flávia Arantes Raim. Tudo bem, professora? Tudo bem, Márcia, e você? Tudo em ordem. E como sempre, esse programa sendo produzido pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. Eu pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e a nossa companheira, dona Neide de Aquino Noves. Tudo bom, Neide? Tudo bem, Márcia? Bom, Flávia, o nosso tema é um tema bem atual e que tem gerado muitas discussões, né? Feminilidade, masculinidade e gênero. Que diferença tem isso? O que é masculinidade, feminilidade e gênero? Eu acho que uma coisa que mudou muito dos anos 80 para cá foi mesmo essa emergência do conceito de gênero, né? Porque no passado, bom, isso foi passando por muitas transformações, mas se considerava que era algo da essência do indivíduo, né? Então a mulher nascia mulher e a vida inteira era mulher, assim como o homem, duas categorias muito vistas como muito opostas e complementares. Né? E ao longo dos anos, muito por causa do trabalho das feministas, né, principalmente dos anos 80 para cá, né, de críticas a respeito de todas as sociedades onde havia subordinação das mulheres pelos homens, aí foram considerando a interferência do contexto social na construção da masculinidade e da feminilidade. E como é que você vê que isso está hoje? Eu acho que hoje tem os radicalismos para um lado e para o outro, né? Então, há teóricos que consideram que não existiria a masculinidade, a feminilidade, mas um tornar-se, né? E que não haveria nada pré-concebido ou pré-existente, né? Então isso é uma continuidade daquela ideia da Simone de Beauvoir de que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher, assim como a gente também não nasce homem, mas torna-se homem, né? E aí, hoje em dia, na contemporaneidade, então há muitas discussões a respeito de como há essa articulação, né, entre os contextos onde o indivíduo se desenvolve e aquilo que ele traz ou não, já com ele desde que ele nasce, o biológico e tudo mais. Eu tenho uma dúvida que o pessoal sempre me pergunta, por exemplo, a gente faz alguma ficha de identificação, a gente punha lá sexo, feminino ou masculino. Uhum. E aí, logicamente, disseram que está politicamente errado, né? Porque existem outras alternativas, que são os transgênicos, se são lésbicas, os gays. Como você vê isso, né? Foi desse tempo lá, do essencialismo até os dias de hoje, foi havendo uma mudança no sentido de o que é gênero e o que é sexo. Então, o sexo se refere ao biológico, né? Então, a cromossomos, gônados, caracteres primários e secundários e tudo mais. E gênero é como o sexo se atualiza socialmente. Então, se a gente fala de gênero, a gente fala sempre de relações, né, e que podem ser de poder, tanto no sentido de uma assimetria, como de subordinação e dominação, e não só entre homens e mulheres, como se achava no passado recente, mas entre mulheres e entre homens também. Então, uma coisa é a identidade de gênero, né? Então, se você se sente homem ou mulher e que tipo de homem e de mulher, como foi se dando essa construção, isso é uma coisa. Outra coisa é a orientação sexual, né? Então, se a pessoa é homossexual, bissexual ou heterossexual, né? Então, se a gente for pensar em identidade de gênero, você pode falar de cisgênero ou de transgênero, né? Então, cisgênero é o heterossexual, né? Cisgênero? Cisgênero são os que não são É porque a gente fala tão normalmente na faculdade e aí para as pessoas talvez não faça sentido. E dentro dos transgêneros tem os travestis, os transexuais e as transexuais, né? E os não binários também, né? Que hoje em dia os alunos vêm muito com essa questão,
né, das pessoas que não se consideram binárias, então que não caberiam em nenhuma categoria. Isso veio muito a partir da teoria queer, né? A teoria queer discute essas questões e vai contra as normatizações, né? Então, para a teoria queer, a pessoa e ela vai se transformando ao longo do tempo. Como você tem percebido isso, como impactando ou não no cotidiano das pessoas? Eu acho que tem uma questão aí das desigualdades que estão sendo revistas fortemente, né? Então, essa luta não por igualdade, como foi quando a gente era jovem, né, nos anos 70, mas por um respeito às diferenças e igualdade de direitos, né? Então, mulheres não querem ser como os homens, né? Não precisa mais sair queimando o sutiã, mas sim um respeito às diferenças e uma igualdade em termos de direitos mesmo, né? E eu acho que isso aparece, a gente vê como os e as jovens vêm se colocando, né? Que é muito diferente daquele padrão estanque de masculinidade ou feminilidade. Por isso que, né, hoje a gente tem masculinidades e feminilidades, diferentes maneiras das pessoas se tornarem homens e se tornarem mulheres também. A gente está vivendo nesse momento, que se tornou polêmica, cura gay. Como você vê isso? Não existe cura porque não existe doença, né? Isso é muito É tão simples. simples assim. Mas Acho importante você falar isso, porque as pessoas ainda têm quem defenda a cura gay. Mas eu posso, às vezes, entender, né, quando você diz assim, a gente se torna homem e mulher na relação com o mundo. Então, para alguns pais, talvez exista aí a fantasia que ele tem que construir uma relação com o mundo de tal maneira que essas crianças não sejam gays ou não sejam deste ou daquela maneira. Como é que e o mundo ainda é sexista, né? Então, tem onde se constrói a masculinidade, né? Então, se for pensar exército, aquelas academias de luta, né? Se for pensar num barbeiro, as profissões também, o que é profissão de homem, de mulher. Então, ainda tem muito esses resquícios. Oi? Nas cores. Das cores, azul, eu vejo rosa. que você entra numa loja de bebês, né? Você quer comprar uma coisa de outra cor, é difícil, porque elas são divididas em rosa e azul, ainda, né? Ainda é muito assim, essa divisão entre, né, dois sexos, que eram sexos mesmo, estanques, né? Então, como se a pessoa fosse... Ela tem que ser homem ou mulher, tem só essas duas categorias e de uma forma XYZ. Né? Então, né, se a gente for pensar na cura gay, né, então é como se a pessoa nascesse errada, né, ou nascesse com uma doença e ela tem que ser enquadrada num padrão normativo heterossexual. Né? Então, a heterossexualidade é uma possibilidade, né, mas não é a regra. Né? Hoje nós temos na educação uma situação bastante peculiar, que é no passado, desde a educação infantil, haviam dois sanitários, o das meninas e o dos meninos, né? Com imagens, com símbolos e tal. Hoje, já na educação infantil, a proposta é um único, onde as pessoas têm que ter sua higiene desde pequeno e tal, mas não necessariamente por sexo, né? Mas realmente por uma atitude cultural. Como você vê isto? Eu acho uma coisa natural, né? Haver banheiros que sejam mistos e tal. Mas o que às vezes, a crítica a isso, né, que às vezes eu vejo, é a questão do assédio, do abuso, né? Uma preocupação das meninas em serem invadidas de alguma forma, né? Das meninas ou das mulheres. Falo meninas porque aqui a gente tem, né? Mas você não vê nisso a manutenção de uma concepção de que o homem é um predador desde pequeno? Eu, pessoalmente, eu não acho. Eu digo nessa ideia de que a gente tem que separar. Porque o homem é um porque predador. O homem é um necessário predador dessas mulheres. Eu acho que no passado o homem tinha que ser o conquistador, né? E a mulher era a conquistada, que ficava numa posição muito passiva. Mas isso, né, veio mudando ao longo do tempo. Agora eu vejo feministas que consideram os homens como todos predadores em potencial. Eu, pessoalmente, não vejo dessa forma. Acho que depende de um monte de fatores. Acho que talvez um jeito de lidar com essa história de sexualidade e gênero é a gente
começar a poder raciocinar sobre como esses nossos hábitos que parecem naturais foram construídos e para quê. Para que é importante também, né? Porque aí entram as relações de poder mesmo e os privilégios, né? E muitas vezes o privilegiado nem tem consciência de que é um privilegiado, né? Então essa questão, sei lá, do homem, né? O homem que é heterossexual e que é bem sucedido profissionalmente ou academicamente e né? Esse é como se fosse o único padrão e na verdade não, né? E esse homem é um privilegiado, né? Ele está no topo aí da pirâmide, né? E se a gente for pensar, por exemplo, no homem gay, negro, desempregado, tá lá embaixo, né? Então há essas relações de poder não só entre homens e mulheres, que as mulheres ainda ganham menos que os homens, ainda tem dupla, tripla jornada e os homens não, mas, né? Movimentos estão ocorrendo, né, no sentido de diminuir essas desigualdades, né, e os privilégios. Sugere, vamos dizer assim, sugere o que você pensa, que você poderia colaborar, né? Porque hoje tem aparecido com mais frequência do que no passado, as mães procurando a escola para dizer, meu filho tem 5, 6 anos e fala para mim que é uma menina, quer se vestir como menina, quer fazer coisas de menina. Infelizmente, a escola se perde nesta hora, porque fica a mãe dizendo, o que você teria para sugerir, o que você pensa, como colaborar, né? Que é uma coisa que começa a ficar muito comum nas escolas já. Eu acho que isso precisa ser visto mesmo, né? E que as crianças possam brincar e se experimentar de todas as formas, né? Então, sei lá, né, com os pequenininhos, às vezes tem aquela coisa de fantasias, né, masculinas, femininas. Então, por que os meninos não podem colocar uma peruca ou por que as meninas não podem vestir um terno, né? E se experimentar mesmo nos vários papéis, né? Então, eu acho que deveria haver um espaço de liberdade para a criança se experimentar de uma forma leve. Eu fico pensando que, né, sempre eu tento trabalhar nesse sentido de encaminhar para um processo terapêutico, no sentido assim, não pegue para você, mãe, esta decisão. É uma decisão que é muito complexa e precisa de uma companhia ou de um subsídio mais psicológico para a mãe poder entender na nossa época que isso é natural, isso não é doença. Quer dizer, se o menino chega para a mãe e fala, eu quero 6 anos, hein? Eu quero ser menina, eu sou, eu sou menina, eu sou menina, eu quero vestido. Por exemplo, na festa de aniversário ele quis ser Cinderela e ficou todos os convidados assim, como uma festa de menino, entre aspas, vestido de Cinderela. Então, eu tenho sempre colocado, Márcia me ajuda aqui, encaminhado para vocês, no sentido assim, não é um problema individual, é uma situação, embora individualizada, nova na nossa sociedade, que requer estudos e que a psicologia tem que ser parceira nossa. Nós já somos aqui, né, Marcia, parceira mesmo, no sentido de trazer orientação para as mães, isso que você está colocando, respeitar essa identidade que a pessoa está manifestando, né, e ver como ela vai lidar na nossa sociedade. Sim, né? E você falou de mais pesquisas e tal, e como há um interesse dos nossos alunos e alunas a respeito desses temas. Eu estou orientando atualmente 3 iniciações científicas, 2 delas há um interesse das alunas a respeito da transexualidade em adolescentes e jovens, né? Então, como a pessoa vai se construindo, né? Como é que vai se construindo essa identidade transexual? E tem outras 5 orientações a caminho que também vão trabalhar com a questão da transexualidade. Então, há uma produção hoje em dia muito maior, né, de pesquisas a respeito desse tema. Então, se você precisar de sujeitos, de pessoas... Sim! Pessoas, eu conheço algumas famílias que vivem essa situação e me procuram, né, na área da educação, da psicopedagogia, para conversar, porque é muito difícil para a família primeiro entender o que está acontecendo. Né? E a primeira pergunta é, aonde eu errei? Como se isso pudesse ser um erro de orientação familiar, entre aspas. Né? Sim. E o pai se pergunta, eu sou
homem e meu filho não saiu igual a mim. É como Ou a se mãe ele não fala, fosse um modelo suficiente. Eu nunca trouxe. Então, assim, acho que se você precisar, eu acho que é uma coisa que talvez... Preciso, sim. Precisa compartilhar, né? E a gente estava falando até agora sobre o olhar do teórico, da sociedade, dos pais, sobre ele. Os meninos, as meninas, os transgêneros. Como é que você vê o desenvolvimento dessas crianças? Assim? O que elas trazem quando a gente vai ver? Muita rejeição, muito preconceito, né? Muito o desrespeito, acho que demais. Tanto que muitos, quando se tornam adolescentes e jovens mais tarde, mascaram, né, a própria transexualidade. Principalmente aqueles que já fizeram a redesignação sexual, então escondem mesmo. Eu acho que ainda há bastante dificuldade em geral. As pesquisas mostram que a rejeição maior é dentro das famílias, né? Que as pessoas de mesma idade têm uma aceitação maior do que as próprias famílias. E muito nesse sentido do onde foi que eu errei, ou da pessoa ser doente, né? Como se o modelo materno e paterno, como se tivessem sido insuficientes, né? Então, procurando justificativas que, na verdade, não são por aí, né? E você não é acha por que a aí. gente poderia achar uma situação em que isso fica forjado a partir do desejo da mãe ou do pai? Eu vou te dar um exemplo. Meu pai contava, né, e eu me lembro de histórias, ainda quando eu era muito pequena, de mães que queriam ter filhas, de pais que queriam ter meninos e que educaram essas crianças como se fossem. Né? Negando a elas, inclusive, a percepção do próprio corpo. Porque eu acho que é importante trazer essa questão da história. E eu me lembro de histórias muito antigas, e eu acho que a gente precisa retomá-las, de meninas que eram meninos e que nunca foram tratadas como tal, e que se descobriam estranhas neste lugar de meninas. Sim. Né? E se davam conta que tinham pênis e que isso as transformava em homens. Então, acho que este é um exemplo que talvez seja importante resgatar, porque a gente fala pouco disso. E, né, no interior do Brasil, Sim, isso acontecia e deve acontecer ainda. Né? E uma coisa que vai também por esse caminho, mais ou menos, é a questão dos intersexos, né? Porque no passado, essas crianças eram operadas bebês ainda. Então, havia uma definição dos médicos e tal. Precisa explicar o que é intersexo. São pessoas que têm características de ambos os sexos, não tem uma diferenciação. Então, né, os profissionais viam qual era a predominância, né? E daí operavam aquele bebê no sentido de fazer uma definição. E tinha e ainda tem, né, um índice altíssimo de suicídio entre essas pessoas quando elas vão se tornando jovens e pessoas adultas, no sentido de que não era aquele gênero ao qual a pessoa se sentia pertencente. Então ela se sentia e se sente, porque isso ainda tem bastante, mutilada, né? Então tem um índice alto de depressões e tal. Então hoje em dia se espera, né, essa criança se desenvolvendo, para aí haver uma definição a partir da identidade escolhida por essa criança ou por esse jovem, né, e aí sim pode haver ou não uma redefinição em termos de hormonização e cirurgias e tudo mais. Então não se faz mais ou tem uma tendência a não se fazer essa definição tão precocemente só em termos de características sexuais masculinas ou femininas. E é curioso, né? Porque se tinha a fantasia de que... se tinha, não. Acho que o aparecimento dos testes cromossômicos, né? Eles definem biologicamente. Eles podem fazer uma definição biológica para alguns casos. Por exemplo, tem uma doença chamada distrofia de bexiga, que a criança, a pele do bebê, ela não se faz, ela nasce sem sexo, sem a construção externa do sexo. E aí, definir naquele momento o que é, depende eventualmente de um exame cromossômico. E a gente fica com a fantasia que o exame cromossômico dá conta. Só que não, né?
E aí fica aquela coisa, né? Porque se os cromossomos, se a genitália diz que aquela pessoa é um menino, então ele é um menino, ele vai ser heterossexual, né? Vem o pacote junto, né? Então ele, por exemplo, né, tem cromossomos XY, tem pênis, então vai ser heterossexual. E não vai ser um homem heterossexual. E não necessariamente, né? Então, acho que há uma dificuldade grande, né, nessa passagem do sexo para o gênero mesmo. Uma dificuldade social, uma dificuldade de compreensão das famílias e, frequentemente, da própria pessoa que vai procurar, ou não, né, apoios, né, em termos de consciência e compreensão a respeito de si mesmo, né. Acho que isso que a Márcia falou, a gente tem que explorar um pouquinho mais, que eu acho que é muito importante, né, o que você também está falando, que quando se nasce, se tem um corpo, um biológico, um coração, um pulmão, enfim, alguma coisa orgânica de órgãos que vão se formando e que tem um corpo. Mas esse corpo, ele também tem um contato com a sociedade, com a cultura, ele vai se modificando, vai se formando uma pessoa que tem um corpo, mas tem uma emoção, tem um jeito, por exemplo, um corpo que também se modifica de acordo com a família. A gente até brinca, se a família gosta de... No passado era leitinho para a criança ficar gordinha. Hoje a criança tem que ser não necessariamente gordinha, ela tem que ser saudável. Então, do gorda passou-se para o saudável. Então, assim, existe isso que também é importante os pais irem percebendo. Não é só um biológico. Esse corpo tem um significado, né? Vai ser atribuído um significado. Eu estava rindo porque minha mãe tinha um atestado de robustez infantil. Robustez. Você ganhava título, não era assim, simplesmente. É verdade. Né? E o bebê Johnson era todo gordinho, era todo gorducho. Hoje já não mais. Hoje já não mais. Hoje e aí é os saudável, né? significados vão mudando, né? Os significados atribuídos socialmente, pela família, pelo próprio indivíduo. E às vezes esses significados, eles têm uma constância, vamos dizer. E às vezes não, né? Às vezes há contradições. E aí esses conflitos é que geram um movimento e muitas vezes levam a gente, né? E esse transitar por gêneros e tal, você acha que é alguma coisa que a gente só consegue fazer no processo terapêutico? Ou a gente tem alguma forma de orientar pais e mães no sentido de que eles possam ajudar seus filhos nesse caminho? Com certeza, né? Então, acho que orientação mesmo de pais, grupos de pais, às vezes grupo de conversa, né, de pais. Acho que, sim, por exemplo, uma coisa que está aparecendo mais, acho que já havia, rodas de conversa de futuros pais, em geral jovens, né, discutindo essas questões de o que define a masculinidade, né, e como exercer a paternidade, né, porque o pai de hoje não é como os nossos pais, né? Que trabalhava, era o provedor, e a mãe cuidava, trabalhava ou não e tal. Né? Hoje, os moços, né? Os jovens, grande parte deles querem não só participar, mas ajudar a mulher a participar, mas assumir as responsabilidades também, assumir o cuidado, né? E eles não têm muita instrumentação para isso. Então, não é só uma questão de terapia, né? É questão deles poderem trocar. Né, como tinha os grupos lá atrás, do Kushner, né, de masculinismo, né, que ele chamava. Então, eram grupos de homens e que buscavam acolhimento por parte de homens, porque muitas vezes não tiveram isso dos próprios pais, e precisavam de uma instrumentação de como ser um homem, mas de acordo com aquilo que eles pensam e aquilo que eles precisam, e não a partir de um padrão normativo pré-estabelecido. Né? Então, acho que essas rodas de conversa são bacanas também. Os jovens, mais jovenzinhos, adolescentes e jovens mais novinhos, procuram muito apoio na internet, às vezes apoios tortos, às vezes apoios legais, né? Bons, assim, que levam a uma saúde mental. Né? Uma dessas pesquisas que eu oriento justamente procura perceber como é que o YouTube, né, vai influenciar na construção da identidade de jovens transexuais, né? Então, por exemplo, tem blogs, tem programas. Nós temos uma professora cuja um ex-paciente tem um blog. Então sim. E pode ser um blog bem interessante, porque nesse blog eu vi uma vez porque ele estava agradecendo ter feito terapia, quanto foi importante, né?
Você acha que o conceito de gênero veio para ajudar ou para atrapalhar? Para ajudar. Ajudar a pessoa a ser ela mesma, né? Ser mais fiel Porque a um pouco si a gente mesma. tem essa sensação que a sociedade hoje acha que isso veio para atrapalhar. Né? E tem as compreensões erradas também, né? O que se fala de ideologia de gênero, uma visão totalmente torta. Eu acho que isso é bem legal da gente poder dizer que ideologia de gênero é o que a gente vive. Né? É ideologia de gênero quando você diz que homem é assim e mulher é assim. Isso é uma ideologia de gênero. Sim. Discutir gênero não é uma ideologia de gênero. Exatamente. Então é uma nomenclatura incorreta. E aí tem o que você falou, associação, então, com esquerda, né? E a coisa de... são pessoas que querem destruir a família, não é? Há um pacote, assim, mas totalmente sem pé nem cabeça. A gente vai estar quase terminando. Eu queria saber se tem alguma pergunta que nós não fizemos que você gostaria de falar sobre um tema que a gente não falou. Você pensou que queria falar e tal? Eu acho que essa questão de um respeito, né, às individualidades, né, o espaço dado para, se a gente for pensar em psicologia do desenvolvimento, né, que é a minha área, mas que a pessoa vai se tornando, né, que cada vez mais quem ela é. Então que as pessoas em geral que possam ter um espaço para isso, né, de respeito por parte de si mesma, da família, da sociedade, né, para a pessoa ir cada vez mais tomando consciência de si mesma e no mundo de relações, porque a gente não existe a parte das nossas relações, né? Então, acho que haja esse espaço de liberdade e de respeito para as pessoas e de apoio para as pessoas irem se tornando cada vez mais fiéis a si mesmas. Eu vou agradecer muito a sua presença. Eu é que agradeço. Deu um tempinho para você se despedir. Pode despedir olhando para mim mesmo. Tá bom, melhor. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de te conhecer, né? Muito, que eu já tinha visto, né, pela TV, mas não assim pessoalmente. E acho que a gente tem muitas articulações, né? Entre psicologia, educação, ciências sociais, tudo é muito relacionado. Então, muito legal te conhecer, pensar em futuros contatos e de poder estar aqui falando dessas questões, né, das quais eu me ocupo e que eu acho que são questões muito importantes na contemporaneidade, até porque a gente vive transformações. Então, a gente está num processo de construção, né? Não tem em termos de corpo de conhecimentos, em termos de como olhar o desenvolvimento humano. Então, eu acho importante ter esses espaços de reflexão. Obrigada pela presença, obrigada, Neide, por mais esse programa. Até mais ver.